Fala galera, Rafael Menezes de volta para mais um Extracampo, sejam muito bem-vindos. Você que ainda não conhece o nosso programa, a gente fala sobre assuntos diversos que não necessariamente são o campo e bola, atuações do Fluminense. Esse tipo de coisa a gente deixa para as nossas resenhas que você já deve estar acostumado a ver com o Leandro, com o Paulo, com o Adriano e toda a nossa galera. E aí a gente vai debatendo temas atuais de questões mais voltadas para o do futebol. E hoje a gente vai falar sobre um processo que tem sido muito ruim para o futebol brasileiro, principalmente para quem não é torcedor do Flamengo ou do Corinthians, que é a espanholização do futebol brasileiro e como isso tem afetado o Fluminense principalmente. E a gente vai discutir algumas saídas, algumas possibilidades que a gente pode ver pela frente no norte para poder diminuir essa disparidade tão grande que a gente sabe que prejudica demais essas outras equipes. Eu vou tentar dividir esse vídeo em pelo menos 3 partes para que fique um pouco mais fácil o entendimento e a explicação também. É um assunto muito extenso que vai ter muita discussão ainda ao longo dos próximos meses e do ano que vem. Então, para você entender melhor o que eu estou querendo passar, esse processo de espanholização do futebol brasileiro, eu acredito até que tem piorado. Eu acho que a gente está vivendo aí um passo para a flamenguização do futebol brasileiro. A gente sabe muito bem que Flamengo, principalmente, e um pouco depois do Corinthians, são os queridinhos das emissoras, da grande mídia, são os que mais recebem dinheiro, e isso não se reflete exatamente em Ibope, em audiência. A disparidade não é tão grande quando o assunto é audiência, então a diferença é muito grande. A título de comparação, o Flamengo recebe em torno de 170 milhões de reais de cotas de TV da Globo e o Fluminense recebe 60. É um absurdo isso. E algumas alternativas começam a aparecer no radar. Então, já entrando nessa segunda parte da conversa, que é, no caso, a possibilidade de transformação dos clubes em empresas, ou seja, em SA, em empresas limitadas. E aí, quando o assunto é clube-empresa, Flamengo e Corinthians já não mostram muito interesse. Do jeito que está, para eles está ótimo, né? Seus adversários cada vez menores, mais frágeis e eles cada vez mais fortes. Mas um projeto de lei encabeçado pelo Pedro Paulo, deputado federal do PMDB, que inclusive já concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro, levou esse projeto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é torcedor declarado do Botafogo, abraçou esse projeto, inclusive já fez algumas reuniões, ou pelo menos uma, na sede da CBF aqui no Rio, com os presidentes dos clubes. O Mário Bittencourt já esteve lá, só que em princípio não agradou muito a esses presidentes. É um debate longo, tem prós e contras. Eu vou enumerar alguns deles aqui que eu achei mais interessantes para a gente poder discutir. E você também dá a sua opinião, dizer o que você acha, né? Se é importante para o Fluminense propriamente entrar, principalmente embarcar nessa de virar um clube empresa. E esse projeto não é obrigatório, o clube não precisa virar empresa, entra quem quer. E aí acho que a participação da torcida nisso, para saber, e dos sócios, para saber se o Fluminense deve seguir esse caminho, poderia ser importante. A gente pode por aqui passar esse feedback. Então, enumerando prós e contras, vamos lá. Talvez, acho que a principal medida seria o clube poder entrar em recuperação judicial. Algo muito parecido como já é feito, na verdade é exatamente a mesma coisa como é feito com algumas empresas. Casa e Vídeo já fez isso para não falir. A Oi está fazendo esse processo nesse momento, está em recuperação judicial para poder se reerguer, e aí o clube vai ter a possibilidade de fazer o financiamento das suas dívidas. Não é a mesma coisa que o Refis, que alguns clubes, o Profut, que alguns clubes já entraram, mas é nítido que haverá a possibilidade desse financiamento das dívidas a longo prazo, e os clubes vão poder sair dessa asfixia que eles vivem ano a ano, cada dia aumentando mais as suas dívidas. Um outro benefício também interessante é aquela comissão que os clubes recebem quando atletas formados na sua base são revendidos pelos clubes no qual esse time o vendeu. Então hoje é de 5% esse retorno
pode chegar até 10%, se eu não me engano, para aqueles atletas da base que estão há mais de 10 anos no clube. Também é um dos benefícios que estão nesse projeto. Haverá um fundo garantidor, algo muito parecido como já existe no mercado financeiro, que é o fundo garantidor de crédito. Alguns investimentos, como CDB, por exemplo, são protegidos pelo fundo garantidor de crédito. Se aquele fundo quebrar, você recebe até 250 mil por CPF em cada instituição financeira que você tem o seu investimento. Algo muito parecido seria feito para os clubes, que uma porcentagem das suas receitas seriam destinadas a esse fundo garantidor, que no caso, numa crise muito grande, um clube chegando num processo de falência, na verdade é um clube empresa, deixar bem claro, esse fundo garantidor pode auxiliar essas equipes. Outra importante medida que é proposta por esse projeto é que os atletas que recebem acima de 10 mil reais poderão receber diretamente como direito de imagens, não havendo mais a necessidade de pagamento em carteira. Isso para o clube até é bom, porque a gente sabe que 3 meses de atraso de CLT, o jogador já pode solicitar a rescisão do contrato dele sem ônus para o atleta, o jogador perde o atleta, isso já aconteceu com o Fluminense algumas vezes, mas de fato que haverá essa possibilidade do clube empresa pagar. Dificilmente alguém recebe menos de 10 mil reais no futebol profissional na Série A, então os jogadores receberiam muito provavelmente todos os seus vencimentos, suas receitas em direitos de imagem. Agora, como nem tudo é perfeito, há muitos riscos. A gente vive um ciclo vicioso nos clubes que a cada ano se endivida mais, são gestões desastrosas, o Fluminense mesmo passou por isso. A gente tem aí alguns anos, quase uma década de fundo sócio, em que a dívida do clube a cada vez aumenta mais e ninguém é responsabilizado. Então talvez esse seja também um dos medos desses presidentes, porque eles poderão passar a serem responsabilizados. Talvez muitos deles nem se tornem mais candidatos à presidência de clube. A gente sabe que, não quero apontar o dedo para ninguém, nem A, B ou C, mas a gente sabe muito bem que em vários clubes grandes, muitos se candidatam à presidência para aumentar sua exposição ou fazer seus negócios por trás dos panos. Isso é uma realidade, infelizmente. Então, com o clube empresa, esse processo em princípio vai acabar porque os presidentes vão poder ser penalizados. E há o risco de falência, ou seja, o clube precisa ser muito bem administrado, porque senão vai quebrar. Obviamente que isso vai ser feito de uma forma que a legislação provavelmente vai ter alguma regra para que o clube social, obviamente, aquela marca não seja impactada, mas aquele CNPJ do clube que está devendo milhões de reais ou de dólares, provavelmente ele vai sofrer sanções, até mesmo questões de rebaixamento e tudo mais, mas em princípio realmente é um risco que eu acredito que a maioria dos presidentes não vão querer correr. Bom, mas se tem diretoria que está assustada, está preocupada com o clube empresa, alguns times já estão se mobilizando. São os casos do Botafogo, o Atlético Paranaense, o São Paulo. Também já vi algumas notícias, alguns rumores que pretendem rumar para esse caminho. O Botafogo aqui, o nosso vizinho, pretende já em janeiro iniciar as atividades como clube empresa, o Botafogo SA. Eles precisam que esse projeto seja iniciado pelo menos até o início do Campeonato Carioca, porque senão eles só vão poder voltar a tratar disso em 2021, que é o caso, por exemplo, do Fluminense. Durante a temporada do ano que vem, não vai ser possível iniciar como clube empresa, mas aí o time vai ter pelo menos um ano para poder se adaptar, estruturar os seus projetos para que isso venha a acontecer ou não. Mas o Botafogo já está cuidando disso. Os irmãos Moreira Salles, que são milionários aí do mercado financeiro, estão já com um grupo de investidores, de torcedores do Botafogo, que tem bastante bala na agulha para iniciar esse projeto e já começar a fazer o pagamento de algumas dívidas. O Botafogo ele é líder do ranking de devedores no Brasil, cerca de 750 milhões de reais em dívidas, e eles esperam no ano que vem já quitar algo em torno de 350, para que o clube saia dessa asfixia
e comece a buscar resultados maiores. Pelo que eu pude entender do Botafogo, os direitos esportivos passariam do social para essa SA, que é uma sociedade anônima. Uma das possibilidades de empresa é essa. E eles utilizariam a marca do Botafogo por em torno de 30 anos. E o clube, inclusive, poderia até receber royalties também para cuidar do seu social e cuidar de esportes olímpicos que o Alvinegro também tem. Já tem também na segunda divisão a Red Bull, que se não me engano era o Audax ou o RB Brasil, né, que a Globo chama de RB Brasil, não consegue mencionar a marca da Red Bull, não sei porquê, se o nome do time é Red Bull. Eles são líderes da Série B, praticamente já estão classificados para a Série A. O investimento deles no ano que vem parece que vai ser muito pesado. O clube em janeiro vai mudar de nome, inclusive o brasão do Red Bull vai ter ali os dois tourinhos, né? O brasão do Bragantino vai ter ali uma mescla com a marca da Red Bull. O time vai se passar a chamar Red Bull Bragantino. A fonte, inclusive, do Globo Esporte, uma matéria, informou que o clube lá do interior de São Paulo deve investir em torno de 120 a 200 milhões de reais apenas para a temporada do ano que vem. Isso é o que o Flamengo gastou em 2019, se não me engano, 192 milhões de reais com folha de pagamento. Ou seja, isso já está mostrando que quem não é profissionalizado, quem não está buscando como clube empresa, pode ficar para trás, e eu particularmente estou muito preocupado com isso. A gente pode ter aí um grande rival do interior paulista brigando com os grandes clubes do futebol brasileiro a partir do ano que vem, porque já tem uma gestão profissional de um clube empresa, já um clube empresa na realidade mesmo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Eles no Red Bull estão trazendo a experiência aí já de alguns continentes. Eles têm um time na Liga Norte-Americana de Futebol, é um dos principais clubes da Áustria, tem time na Alemanha também. Ou seja, o Red Bull está mostrando aí que futebol empresa é possível no mundo inteiro. Inclusive na Europa, grande parte das ligas tem esse modelo. Alguns clubes ainda são sociais, é verdade. Outros também têm donos, né? São os sheiks árabes, os bilionários russos. E aí que compram um time só para ele, o time é meu, o time é do cara, né? Não é o que aconteceria com o futebol brasileiro, mas alguns modelos que são propostos são baseados no projeto europeu, especialmente na França. Na Alemanha também tem um projeto de bastante sucesso, só que lá, pelo que eu pude entender, a parte social é o maior acionista, ou seja, o Fluminense, se migrasse para a clube empresa, o nosso CNPJ do social seria o maior acionista da sociedade limitada, da SA ou da empresa limitada. Aqui no Brasil, eu particularmente acho que isso não daria muito certo, porque o controle ainda continuaria com essas pessoas que estão nos conselhos deliberativos dos clubes. Ou seja, a política precisa acabar no futebol, deixando bem claro que isso é uma opinião minha, Rafael, que apresenta esse programa, o Extracampo, não se reflete como a opinião do Netflu ou de outros membros da nossa equipe. Mas a gente sabe muito bem que esse modelo de negócio de conselho deliberativo, onde grupos políticos mandam, desmandam, a cada eleição tem as danças das cadeiras, e os clubes a cada ano vão aumentando as suas dívidas. A cada ciclo de 3 anos a dívida do Fluminense, em princípio, aumenta, e os balancetes são os piores, e ninguém é responsabilizado, ninguém é punido por isso. Então, entrando agora nessa última etapa do nosso vídeo, eu gostaria de trazer a debate o Fluminense propriamente dito. E por que eu acho que isso seria bom para o Fluminense? Como eu acabei de falar, o fim da velha política. Isso precisa acabar no futebol. A gente está vendo os nossos adversários a cada dia se profissionalizando mais, melhorando no aspecto de receita, faturando, e o Fluminense com times cada vez mais medíocres, a torcida se afastando cada vez mais da arquibancada, dos programas de sócio-torcedor. São gestões amadoras, porque a gente precisa de ter um presidente ou um CEO, um diretor executivo, que tenha capacidade, que seja habilitado para administrar uma empresa. O Fluminense e os outros clubes,
apesar de serem organizações sem fins lucrativos, eles são uma empresa, então eles precisam ser bem administrados. E quem administra esses clubes não tem capacidade para isso. Então, esse ciclo vicioso, em princípio, vai acabar. Então, havendo uma empresa, o objetivo vai ser lucro e resultado. O resultado para a gente é muito importante, que são os títulos, são os canecos que a gente vai colocar na nossa galeria. Então, o Fluminense precisa de resultado. Outro benefício, ao meu ver, a caixa preta vai ser aberta, o Fluminense já há muitos anos. A gente não sabe o que acontece exatamente no clube, as votações são feitas sem nenhum tipo de formalidade. O cara lá no Conselho Deliberativo levanta o braço, está votando, eles contam ali e tomam suas decisões, sabe? Nós que somos sócios não conseguimos participar de nada disso. Inclusive, você vai ter outra maneira de ser dono do Fluminense, não apenas como sócio, lá o contribuinte do clube social ou sócio torcedor. Uma das possibilidades que me agrada muito é o clube poder abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Isso aí abriria uma oportunidade de investimento estrangeiro, principalmente no momento que a gente tem vivido na economia brasileira. A reforma da Previdência acabou de ser aprovada pelo Senado. Investidores do mundo inteiro estão olhando para o Brasil com outros olhos. O nosso risco tem diminuído a cada momento, a cada decisão da equipe econômica. Isso é uma verdade. Então você vai poder ser dono do seu clube, por exemplo. Você vai poder receber dividendos ou juros sobre capital próprio dos títulos e das receitas das premiações dos campeonatos que o Fluminense conquistar. Então, aquele risco que a gente tem, né, de um sheik árabe chegar aí, querer comprar, mudar a cor, colocar o Fluminense preto e vermelho, alvo e negro, isso não vai acontecer, porque além de regras, um contrato ser estabelecido para o uso da marca do social, para o uso da marca da organização sem fins lucrativos por essa empresa que vai ser uma entidade privada, não vai permitir isso. Mas de qualquer forma, esse cara não vai sair daqui comprando todo mundo. Vão existir milhares de investidores, inclusive de pessoa física, que são torcedores do Fluminense ou inclusive de outros clubes, se quiserem, vão poder comprar as ações do Fluminense e você vai vender as suas ações se você quiser, as suas posições, se for do seu interesse. Então você pode sim receber não só a alegria dos títulos desses investidores que estão chegando no Fluminense, e se eles estão investindo bilhões de reais no clube, é porque eles querem resultado. Não tem essa questão de o cara pode querer botar dinheiro no Fluminense para acabar com o Fluminense. Isso não existe, ninguém vai jogar dinheiro fora. Então você vai poder comemorar título e, se quiser comprar ações do clube, colocar um dinheiro no bolso com as premiações também e receita de arrecadação com estádio e tudo mais. E além disso, vai acabar também dando uma independência para a parte social do clube e os esportes olímpicos também, porque hoje a gente não tem muita clareza do que o futebol consegue e faz, na verdade, de apoio a outras modalidades no clube, né? Então a nossa razão de viver é o futebol do Fluminense, e a gente tem dificuldade de entender de que forma que essa parte social, os esportes olímpicos, estão prejudicando o andamento do futebol do clube. Então essa privatização seria feita apenas para o futebol, utilizando essa marca Fluminense. E aí, meus amigos, talvez um dos maiores legados do Fluminense se tornar clube empresa seja esse cabide de empregos que todos os anos são distribuídos, e o clube a cada momento vai aumentando a sua folha, vai aumentando o seu passivo e não consegue colocar as contas em dias, não consegue fazer grandes times, não consegue pagar salário dos funcionários, não consegue pagar funcionário, não consegue pagar salário de nenhum colaborador, jogadores, e a gente está vivendo uma situação aí que beira a falência. Já estaríamos falidos se fôssemos uma empresa privada. E aí você pode até me perguntar, Rafael, o mesmo vai acontecer com a empresa privada então? Mas aí é diferente, o buraco é mais embaixo, você não pode deixar de pagar suas continhas, você é responsabilizado, o diretor do clube, o presidente que seja, pode ser penalizado, há uma série de investidores, há uma série de declarações que você precisa trazer para a sociedade e os seus acionistas. Então eu acho que muita coisa vai mudar daqui para frente, o futebol precisa se profissionalizar. A minha opinião é que o Fluminense realmente é necessário que se torne um clube empresa, porque senão a gente não sabe se os nossos filhos vão torcer para o Fluminense, se os nossos netos
ainda vão ver o Fluminense jogar. Então essa é a minha opinião. Quero saber o que você acha também. Deixa aí, por favor, seus comentários, dá a sua opinião. Vamos trazer esse tema aí para debate. Se você gostou do vídeo, dá um like, pra gente é muito importante essa moral que vocês sempre dão pra gente aí, pra gente poder levar os nossos programas, os nossos vídeos do conteúdo para todos os tricolores possíveis. A gente vai se falando aí até o próximo vídeo. Um grande abraço, saudações tricolores.